boa tarde, boa noite, quiçá boa madrugada. Está começando mais um Psi Explica e vamos falar sobre o superego, o supereu e as punições. Mas antes de falar sobre isso, primeiro vamos explicar o que seria o id, o ego e o superego, ou o eu e o supereu. Mas aqui eu vou chamar de ego e superego, que é o que está mais popular, é o que as traduções estão usando mais hoje em dia, é o ego e o superego do que o eu e o supereu. Então, o id é uma instância mais primitiva, é algo muito mais voltado para os nossos impulsos, muito mais voltado para os nossos desejos primários, instintos de sobrevivência. É algo muito bruto, muito cru. Essa é a manifestação do id, é um impulso muito forte sobre um desejo que a pessoa tem, sobre o instinto, a pulsão da pessoa sendo manifestada de uma forma mais primitiva, pouco racional, pouco simbolizada. Essa é a instância do id. Quando você pensar em id, pense em algo mais arcaico, mais primitivo e dominado muito mais pelos desejos, pelas pulsões, o nosso eu primitivo. O ego, diferentemente, seria a nossa parte consciente. Seria justamente aquilo onde nós conseguimos visualizar, compreender e entender o que está acontecendo. Isso de uma forma bem simples para que vocês possam compreender, para quem não é da área de psicologia. Então, o ego, ele vai ter duas funções interessantes. Primeiro, como eu disse, ele vai ser uma parte nossa voltada para o consciente, mas ele também vai ser a parte que negocia entre as contrapartes, que é o id e o superego, que eu vou explicar daqui a pouco. Ele tem que negociar entre esses dois sujeitos, entre os nossos instintos e vamos colocar o outro como a nossa razão. E aí ele tem que pegar um pouco desse, pegar um pouco desse, fazer uma negociação e que todo mundo saia feliz. Ele é um mediador. Ele é aquele que consegue colocar as contrapartes para tentar ficar satisfeitas o máximo possível, mas não completamente satisfeitas. E temos o superego ou supereu. Bem, ele é formado, segundo a psicanálise freudiana, no complexo de Édipo, quando o pai vem, interdita o desejo da criança, quando o pai mostra que há uma lei, que nem tudo que a criança deseja pode ser realizado, que aquela mãe que a criança quer só para ela, não é só dela, também existe essa terceira pessoa que é o pai, onde ele bota as demandas sociais para a criança. Então, esse supereu, ele é formado mediante esse estado que nós chamamos de castração. Nós podemos ter também, podemos falar, por exemplo, da castração, sim, a castração que vem a partir do estádio do espelho. Isso aqui eu já trago mais a Françoise Doutor, analisando a questão do espelho do Lacan, que quando a criança se vê no espelho, que ela se identifica pela primeira vez que aquela imagem é a imagem dela, então ela desconstrói o que inconscientemente ela vinha criando como sendo ela, e isso é tão frustrante que serve como a castração para a criança. Então esse supereu, esse superego, ele vai ser o punidor, ele que vai nos vigiar, ele vai ser a lei, ele vai ser o olhar externo, vai ser o outro, vai ser aquele que nos pune, aquele que nos corrige, aquele que vai dizer, olha, o que você está fazendo está errado. Isso aí que você está desejando não pode ser realizado, não. O que você quer fazer aí, ó, viu? Não pode ser feito, não. Se você fizer isso, vai dar ruim. As pessoas vão lhe julgar. Você vai ser punido. Então, o superego, o supereu, ele tem essa posição de juiz, de punidor, de observador. Quando nós sucumbimos aos nossos desejos, quando nós realizamos aqueles desejos mais calientes, aqueles desejos mais sorrateiros, aqueles desejos mais sujos e impuros, aquela vontade de puxar o tapetezinho do amigo,
para conseguir crescer na empresa. Aquela fofoquinha gostosa que você sabe que vai prejudicar a vida da pessoa. Aquela cangaia boa que você vai botar no seu parceiro ou na sua parceira. Quando você vai difamar alguém. Então, todos esses desejos que você sabe que são errados, mas que vai lhe dar prazer se você fazer, você uma hora ou outra pode dar vazão a esse seu estado mais primitivo, a esse seu id, a essa sua necessidade de realização desse desejo, e você vai realizá-lo. Algum destes você vai realizar. E quando você realiza, após um tempo, às vezes imediatamente, às vezes após um tempo, o superego ele vai entrar em ação. E quando ele entrar em ação, ele vai ser o juiz, ele vai ser o seu promotor, ele vai ser o seu carrasco e será o seu executor. Por quê? Porque como ele está agindo como uma forma externa, como o outro que nos olha, que nos julga, que nos pune, quando realizamos, sucumbimos o nosso desejo, realizamos aquilo que nós queríamos, seja muitas vezes até algo que não é realmente nocivo, mas é algo que para nossa ética, para nossa moral, para nossa índole, para os nossos costumes, para nossa cultura é errado, e aí então nós fazemos, mesmo que não prejudique ninguém, nem a nós mesmos, ou quando é algo realmente de fato prejudicial, o que ocorre? O superego ele vem e vai meter a pancada em você. Ele vai chegar e vai dizer, olha, isso aqui tá errado. Você ter feito isso não foi correto não. Você gostou, não foi? Foi bom, né? Gozou com o que você fez, não gozou? É, mas tá errado, viu? Então ele vem, ele lhe pune, ele lhe massacra, ele lhe pisa, e vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de remorso, e você se sente um lixo, você se sente mal, você começa a achar que as pessoas estão pensando o mesmo de você, sem nem sequer as pessoas terem descoberto o que você fez. Então, o superego, especialmente pessoas que têm um superego muito castrativo, um superego muito ativo, ocorre isso. Sabe aquelas pessoas que tudo no mundo que faz tem que estar se explicando, pedindo desculpa. Não, é desculpa, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter magoado, eu não queria ter isso, eu não queria ter aquilo. Que sempre está envolto de muita desculpa, de sentimento de culpa, que tudo que ela fez, o que ela faz, o que ela pensa, pode estar errado, ou está errado, ou foi errado, ou será errado. E ela já tenta se desculpar, já tenta, olha, eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer isso, é errado. Isso são exemplos de pessoas que têm um superego muito castrador, que tem um superego muito ativo e forte dentro da personalidade dessa pessoa, onde nesse diálogo entre o ego, o id e o superego, o ego ele vai sucumbir muito mais aos desejos do superego do que ao desejo do id, em vez de ter essa homeostase, ter esse equilíbrio entre as instâncias. Então, o superego ele vai funcionar para isso, para manter uma certa ordem social, vamos assim dizer, em nós, que para manter a lei social, a lei da família, a lei da escola, nós vamos internalizando e cada vez mais vamos alimentando esse superego. E quando destoamos dessa lei, que agora é nossa, que foi internalizada, que foi absorvida, o superego virá para dizer, olha, errou e errou feio. E tu vai pagar por isso com muito sofrimento. Por isso é importante o processo psicoterápico. No processo psicoterápico, você vai conseguir enxergar mais em relação a isso. Se você é uma pessoa que se debruça mais sobre os seus desejos, se você dá mais vazão aos seus desejos, aos seus instintos, ou se você é uma pessoa que está nessa posição mais castrada, nessa posição mais, vamos dizer assim, cuidadosa com o meio, que sempre está preocupada em não transgredir as leis pessoais, sociais, grupais, religiosas e etc. Se conhecer é sofrer menos, é angustiar menos. E é, sobretudo, interagir melhor com o outro. Afinal de contas, somos seres sociais. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui o seu like. Comenta, é muito importante eu saber o feedback em relação aos meus vídeos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para mais notificações, me segue aqui nas minhas redes sociais, tem todas elas aqui embaixo, ativa notificações nelas também para estar por dentro do que eu ando fazendo nas minhas redes sociais. Aqui tem um link
do grupo Psitodos, da revista Psitodos, onde a partir do próximo semestre estaremos produzindo algumas atividades, alguns cursos, então vocês já ficam inteirados, e também do grupo de estudo e produção acadêmica, entre eu e a Wélida Ferreira e a revista Psitodos, onde vamos falar sobre o contexto psicossocial, fazer análises psicossociais a partir de obras de arte, como, por exemplo, obras da literatura, do cinema e da televisão. Todos os links estão aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, gente. Valeu de coração e até a próxima.